Certinho? Nós vamos orar e daí a gente vai começar. Essas lições, elas são longas, né? E o que a gente faz aqui em 1 hora e meia, na verdade, deveria ser feito em 3 até 4 horas, né? Lá em Belo Horizonte, a aula lá é como se fosse uma aula em uma escola normal, assim. Meio de semana, 7 às 10, algo assim. Mas a gente vai pegando os assuntos, né? E a gente tem a vida inteira para aprender. Essa é a aula número 6, né? Que é a multiplicação de líderes. Vai orar, depois a gente vai conversar. Tem muita coisa para a gente conversar, né? E vamos crescer juntos. Pai, obrigado por essa manhã, Deus. Nós queremos fazer o melhor, ó Deus, o melhor para Ti, aprender métodos, estratégias, mas acima de tudo, ó Deus, nós sabemos que dependemos do Teu Espírito Santo. Dependemos do Senhor, ó Deus, em tudo que formos fazer, mas também, ó Deus Santo, nós somos cooperadores do Senhor. E há um esforço, há uma dedicação, ó Deus, com certeza. E nós queremos ser líderes que possam ser frutíferos, como Jesus disse que nós devemos ser. Para isso, nós pedimos o discernimento, ó Deus Santo. Obrigado por esse grupo, aqueles que vão participar pelo Zoom, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando. Possamos ter uma manhã proveitosa para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A aula está sendo gravada, mas isso não impede a gente de ter uma aula normal, né? Natural, que a gente possa participar. E o primeiro slide é que a gente vê. É, como é que estão os sonhos de vocês? Pô, eu estou aprendendo, já dá para identificar na célula, ó, isso aqui dá para melhorar, isso aqui dá para a gente fazer assim. Ou por enquanto está só na teoria mesmo? Pastor, bom dia. Bom dia. Então, eu estou aprendendo porque, assim, além de aprender como a liderança, a gente também pega muitos pontos para que a gente possa passar para o nosso próximo, até mesmo na família. Eu gostei muito de todas as aulas, inclusive até eu escuto mais vezes para poder assimilar mais. Eu tô bem assim, embora que não estou muito presente falando, mas estou ouvindo, né? Devido à mãe, né? A mãe está num estágio bem mais avançado, mas eu estou aprendendo bastante. Obrigada. Joia. É, toda aula que eu vou dar, eu releio ela inteira e vou olhando. E a ideia que passou pela minha cabeça hoje é: todo líder de célula deveria estar aqui fazendo esse curso de volta. No decorrer do tempo, a gente vai esquecendo alguns detalhes e a gente vai deixando de lado algumas coisas, né? Então, a gente vai avançando. A multiplicação de líderes, né? Até no meu celular, todo dia, 10 horas e 2 minutos, ele toca. É o mesmo versículo que está em Mateus, capítulo 9, 36 a 38, quando fala que a colheita ela é grande, mas os trabalhadores, eles são poucos. Então, Jesus, quando olhou e viu a multidão, ele viu aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. Então, irmãos, o que tem de pessoas no sítio cercado, eles, apesar de ter um número imenso de igrejas, tem de gente que não frequenta igreja, que não vai em lugar nenhum, e que, por incrível que pareça, tudo que está precisando é de alguém que chegue e convide. Então, Jesus olhou a multidão e ele viu. Lucas 10:2 fala para a gente convidar, para a gente pedir que Deus mande mais obreiros para a sua seara. A célula, ela tem algumas funções. E a ideia nossa agora, a principal função de um líder de célula, qual vocês acham que é a principal função do líder da célula?
Vai falar, mas tem um monte, né? Tem um monte. Mas a maior função do líder da célula é gerar outro líder. A maior função do líder da célula é gerar outro líder. Sem outro líder não vai ter multiplicação. Sem outro líder a célula vai ficar estagnada. Sem outro líder, a gente acha que a principal função nossa é um monte de coisa, mas a principal função do líder, e a gente vai ver isso no decorrer da lição. Então, irmãos, Joel Comiskey, ele diz assim que as igrejas não fazem a colheita pelo fato de terem grupos pequenos. Não é a célula que ajuda a igreja a crescer. Elas fazem a colheita porque tem trabalhadores para fazer a colheita. Igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes planejam por omissão perder a colheita. Então, é por isso que tem essa aula do Lidere, porque a gente quer gerar líderes. Se a gente não gerar líder, a gente vai estagnar, não vai para frente, não vai andar, não vai avançar, né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, Paulo diz assim: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Então nós temos aqui 4 gerações de líder em um único versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Qual é a primeira geração de líderes que nós temos aqui? É o apóstolo Paulo. Paulo disse: as coisas que de mim ouvistes. Quem é a segunda geração de líder aqui? É o Timóteo. Quem é a terceira geração de líderes aqui? Os homens fiéis que Timóteo vai ensinar. E qual é a quarta geração de líderes aqui? É a geração que esses líderes fiéis vão ensinar. Tudo num versículo pequenininho, ó. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Então, o plano de Deus, ele na verdade, ele é levar pessoas, né? Levar pessoas a um novo nível, né? A um novo nível. Muito bem. E como é que se faz isso? Como é que se faz que se forma novos líderes? Tem alguma estratégia ou é sorte ou como é que funciona isso? Tem como aprender isso? Como aprender, né? Líderes não nascem pronto. Líderes não nascem pronto. É uma ideia. Tem pessoa, claro, ela tem um dom natural para algumas coisas. Você colocar um grupo de 10 crianças, você vai ver que daqui a pouco uma está tomando a frente ali, né? Uma já está puxando as outras, já estão seguindo ela, já vão. É uma coisa que há um instinto de liderança muito forte. Mas a verdade é que existem alguns aspectos que precisam ser levados em conta, né? Vamos mudar aqui. Eu acho que a formação de líderes, né? Apesar que eu acho que eu pulei demais aqui. Deixa eu voltar. Isso. A célula e a formação de líderes, né? Os trabalhadores, quem é que envia os trabalhadores? Hã? O Senhor. Ó, o versículo fala, Lucas 10, 2, que nós devemos orar para que Deus envie. Então, quem vai enviar trabalhadores é o Senhor. Mas quem é que vai identificar esses trabalhadores e capacitar eles? Somos nós. Somos nós. Então Deus vai enviar, de repente Deus já enviou lá para a célula, já tem líderes lá. A gente só talvez não esteja identificando quem seja. Por isso você tem que olhar aquela pessoa e falar, esse aqui tem jeito, né? Então, como diz em 2 Timóteo 2,2 que nós citamos, líderes reproduzem líderes.
Irmãos, existe uma lei na natureza que cada um reproduz segundo a sua espécie. Não é verdade? Uma maçã vai gerar outra maçã, uma ovelha vai gerar uma outra ovelha, um pastor vai gerar um outro pastor, né? Isso é a lei da natureza. E é claro que pastor também é ovelha, né? Nesse sentido. Mas agora, cada um tem que reproduzir segundo a sua espécie. Então se espera que um supervisor gere um outro supervisor. Espera que um líder gere outro líder. O que é mais fácil, treinar um a um ou em grupos? O que vocês acham que é mais fácil? Ou que é melhor? Ou que a Vila Americana deveria adotar? Um a um ou em grupos? Eu estou fazendo perguntas difíceis, irmão, mas não tem problema. Treinar vários líderes ao mesmo tempo. E aí gerou uma dúvida, né? Na verdade é o seguinte, de certa forma a gente vai ter que fazer os dois ao mesmo tempo. Nosso exemplo maior é Jesus. Jesus treinou em grupo ou em um a um? Os dois ao mesmo tempo, né? Ele separa 12, entre os 12 ele vai treinando alguns de uma forma mais específica, mas ele treina 12. Irmãos, quando a gente treina em grupo, a gente vai mais rápido. Então, o que treinava de um a um, em termos de célula mesmo, é o MDA. O MDA, ele era assim, você pegava aquele líder e você era responsável por ele. Todo mundo na célula era responsável por um. Aí você forçava um pouco uma situação de pessoa que não estava preparada para liderar alguém. Então, a gente usa, se você puder treinar mais de um ao mesmo tempo, acaba sendo mais rápido. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: na célula, quantos líderes em treinamento pode ter na sua célula? Pode ter vários, né? Claro que você não vai chegar lá e falar, pessoal, a partir de hoje na nossa célula todo mundo é líder em treinamento. Não. O líder de treinamento é alguém que você vai convidar, vai dizer, olha, eu vejo que você tem potencial, você não quer ser um líder de treinamento? Ah, o que que é isso? A líder de treinamento, filho, você vai começar a andar comigo, mais próximo, de vez em quando a gente toma um café, eu vou te dar tarefas para você executar durante a célula, e também colocar a pessoa para líder em treinamento, não dá nada para ela fazer, com certeza não é o caminho certo. Então, nós vamos avançando. Deixa aqui. Existem duas maneiras de, de se treinar as pessoas, né? Duas maneiras. Uma maneira de treinar é na célula. Então, na própria célula, na prática ali, você é o líder da célula, aí você fala para alguém, você vai ser meu líder em treinamento, a pessoa aceita tudo. Você vai treinar lá na prática, né? Vai dando tarefa para ela. Primeiro você vai fazer o relatório, ou você vai fazer isso, né? Vai dando tarefa para ela. E a segunda forma é na escola de líderes. A pessoa precisa ser treinada na escola de líderes também, né? Você, por exemplo, como é que uma pessoa ela aprende a dirigir? Ela faz aula na autoescola. Se ela fizer todas as aulas na autoescola, ela está pronta para dirigir? Tá, cara. Ela vai ter que pegar a parte prática também. Antigamente as pessoas faziam só a parte prática, né? A pessoa aprendia em casa e tal, ia lá no Detran, fazia o teste. O que que acontecia? Às vezes o cara, naquele passado ele passava. Só que esses caras de autoescola eu consigo identificar eles até hoje, irmãos.
Eu consigo identificar na rua o cara que não passou pela autoescola. O cara vai fazer a conversão aqui, ele quase te pega na faixa aqui, ó. Ele corta assim. Ele nunca fez autoescola na vida. Então, os defeitos, né? O líder, por exemplo, de célula, que ele só aprendeu na célula, ele não vem num GD, ele não participa de nada, irmãos. Os defeitos são claros. Tem dificuldade de submissão, tem dificuldade de mandar relatório, não entende objetivos da célula de multiplicação, não entende nada. Dá para ver. Então, o treinamento ele vai acontecer na escola de líderes e ele continua para a vida toda, irmãos. Para a vida toda. Então, os treinamentos eles vão acontecer para a vida toda. Aí, conversa com o supervisor. Eu estava pensando em chamar o fulano de tal para ser líder em treinamento também, né? E aí, a partir daí, a pessoa ela tem que fazer o lidere, né? Aí fala, só que é o seguinte, você tem algumas passos que você vai cumprir, um deles você vai ter que fazer o curso, né? A nossa igreja, ela é uma igreja ainda, a transição vai para a vida toda, mas a nossa igreja está ainda num estágio um pouco mais anterior ainda do que uma igreja em célula completa. Mas e uma igreja em célula mesmo, quem não fez um treinamento pode esquecer. Ele não pode ser líder de jeito nenhum. Ele tem que passar. E não importa se você já foi de outra igreja em célula, se você já participou. Não, você tem que fazer o treinamento lá. Por quê? Porque cada igreja tem a sua peculiaridade. Então, cada igreja vai ter o seu jeito. Existem algumas coisas. Eu estou aqui no slide 5, mas deixa eu vou avançar aqui, senão a gente vai demorandinho aqui. Na escola de líderes, claro, a gente sabe, né? Ó, isso aqui é meio básico. A gente vai descobrir, por exemplo, na célula, os líderes potenciais. Você olha lá na célula, a pessoa ela fala, dá opinião, ela tal, o desenvolvimento de dons espirituais. Então, na célula você já percebe rapidinho. Na nossa célula lá chegou um casal, ele precisava de um horário diferente. A nossa célula começa às 8h30 da noite para atender um casal. Chegou lá, daqui a pouco a gente começa a descobrir. Nas conversas, tal, eu toco violão. Beleza, mano. Próxima célula, você está no louvor. Tal, a irmã gosta disso. Então você vai fazer o quebra-gelo. Então, isso aí você vai descobrindo naturalmente na célula, né? Então, a prática do dia a dia, você vai percebendo os dons das pessoas na célula, coisa que na igreja não dá para perceber. Na escola de líderes, você vai conversar isso que a gente está conversando. Você não vai conversar na célula isso aqui. Você vai conversar nesse lugar sobre a visão, o encorajamento, desafio, testemunho, experiência. Tudo a gente vai trabalhar aqui. Não é problema que você está tendo na sua célula. Em algum momento desse curso ele vai ser trabalhado. Então, por isso é importante. Ok? Muito bem. Então, alguns planos para ação, né? De formação de líderes. Claro que não vai dar para a gente detalhar algumas coisas. Mas, por exemplo, na sua célula tem alguém que não é convertido. Qual é a forma de você trabalhar com ele? Para que o objetivo que lá na frente ele seja um líder. Nem convertido ele é ainda. Irmãos, existem no mundo espiritual, Jesus trabalhou com no mínimo 3 grupos. Jesus trabalhou com a multidão, Jesus trabalhou com os que caminhavam com ele mais próximo, tem um outro nome, e Jesus caminhou com os discípulos. Jesus não lidava com todo mundo do mesmo jeito? Não. Com cada um, Jesus lidava de um jeito. Com a multidão, Jesus distribuía o pão e o peixe. E não esperava muito deles, irmãos. Jesus não esperava muito da multidão. Então, na sua célula, vai ter multidão ali. É o camarada que foi visitar. Não adianta você já olhar para ele e falar: isso aqui vai ser o nosso líder de célula.
primeiro você vai ter que ver se ele vai para o próximo estágio, se ele está disposto a caminhar junto. Jesus tinha os seguidores, aquelas pessoas que iam com Jesus para onde Jesus ia. Como é que Jesus lidava com esses seguidores? Ele caminhava com eles. Mas na hora que Jesus apertou mesmo, o que aconteceu com esses seguidores? Eles foram embora. E Jesus trabalhava com os discípulos. Irmãos, alguém que é líder em treinamento, ele é um discípulo. E discípulo, você tem que falar a verdade com ele. É na hora que você dizer o não que você testa se alguém é discípulo ou não. Jesus chegou para Pedro e diz: você é um diabo. Você fala para um cara que chegou o primeiro dia na igreja: você é um diabo, o cara vai embora. Não é? Então, por isso, com o novo convertido, você tem que apresentar o plano de salvação. De repente, você tem que falar para ele: vai ter o curso Descubra, eu quero que você vá lá. Né? Você tem que apresentar para aquela pessoa, dar o seu testemunho pessoal, com empolgação, irmãos. Com empolgação. Tem gente que fala: vamos lá na célula. Às vezes dá pouca gente, mas vai lá. Pô, você já está quebrando com a célula. Pessoa, como é que você come uma comida gostosa? O cara, de olhar de longe, fala: cara, eu quero aquele negócio também. Né? Igual o cara está comendo uma verdura ali, fazendo uma cara feia, quem é que vai querer comer verdura? Né? Então, você come aquele negócio perto do seu filho, né? Sim. Aí você fala: filho, come. Ele fala: pai, com a sua cara, eu não vou querer esse negócio. Então, dá o teu testemunho pessoal. Quando você falar de Jesus, tem que falar com muita empolgação. Né? Mas a gente não vai passar todos os pontinhos ali, senão. É isso aí. Como é que você trabalha com o novo convertido lá? Ou, com os não convertidos na sua célula? Você tem alguma estratégia já? Vamos ver no que dá, né? Não constranger, né? Você não pode dar o que você não tem. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, o que você tem que fazer é dizer assim: Jesus é confiável? É. Porque eu não consigo me manter firme. O único que me mantém firme é Jesus. Nós vemos pastor de anos, um dos melhores pastores da nossa convenção, que dava aula em faculdade, ele caiu. Entende? E pode acontecer comigo. Paulo diz: aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Então você vai ter que demonstrar uma confiança em Jesus. Fala: Jesus, eu quero caminhar com o Senhor. E eu vou dar esse passo. Aí você dá o passo. Aí o cara, o acusador, é o diabo. Assim como o diabo te acusa de um negócio, ele me acusa de ser ladrão, de ser pastor, de ser safado, de ser isso, aquilo, de querer o dinheiro do povo. Mas Deus é que sabe o que a gente quer, né? Então, desse passo de avançar, um sábado aqui, vamos fazer o descubro, vamos descer as águas e Deus é que vai levar a gente para frente. E outra coisa, por que a gente erra? A gente erra por causa do costume que a gente recebeu lá atrás.
E a gente tem que vencer esses costumes ruins, né? Alguém que se converte, que tinha problema com pornografia, ele vai ter que lutar com isso durante um tempo. Ele pode perder uma batalha, mas ele vai vencer a guerra, né? Então, porque daí você vai falar com convicção. Olha, Jesus, eu estou caminhando com ele. Ah, e se você vai cair? Se eu cair, eu me levanto de novo, filho, porque é Jesus que vai me carregar, não sou eu, né? A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Normalmente a gente olha e fala: maldito o homem, eu não posso confiar no meu amigo. Não, você pode até confiar no seu amigo, você só não pode confiar em você. Maldito o homem que confia nele mesmo, né? Claro que também confiar nos outros, né? Toda a minha felicidade eu vou colocar em cima da águia, está errado. Ela é uma pessoa, é um ser humano. Então não dá para confiar na gente mesmo. Não nesse sentido. E para os convertidos que ainda não foram batizados, né? Tem que mostrar sobre a ordenança do batismo, né? O batismo foi uma ordem de Jesus, não foi uma ordem do pastor, não foi uma ordem da igreja batista, né? Claro que aí ele vai dando os passos, né? Ao participar de uma cerimônia de batismo. Domingo, dia 28, vai ter o batismo. Fala, cara, vamos lá, vamos assistir. Aí ele vem. Não, não. Para ser líder de célula tem que ser membro da igreja. É o requisito número um. Ele não pode ser membro, ser líder antes de ser membro da igreja. Incentivar a participar do curso de batismo, né? Essas questões, tal. Incentivar a ter uma devocional com Deus diariamente. E para os crentes mais jovens, como é que a gente se relaciona com ele para levar ele? Mais jovem que eu digo é mais jovem na vida cristã, não é mais jovem de idade. Pode ser os dois, né? O laço de amizade. Normalmente, quando a pessoa é mais jovem na fé, ele tem mais amigo do mundo, né? Claro, ele chegou na igreja agora, ele tem mais amigo no mundo. Toda semana ele vai ser convidado a tomar mais uma cerveja, lembrar os velhos tempos. Ele vai ser convidado a não vir para o culto e ir no jogo do Atlético, né? Ele vai ser convidado a um monte de coisa, irmãos. Se você não convida ele, o mundo convida. Então, esse desenvolvimento de amizade, você vai ter que ligar para ele no dia da célula, falando: hoje tem célula, abençoado. Porque certamente o inimigo já deu um outro plano para ele também. Então, por isso, os novos você tem que acompanhar mais de perto, né? E aí, ó, você vai fazendo os cursos básicos também na igreja, porque aqui a gente está falando de Deus, né? E desafiar a participar dos cultos na igreja também. Porque as pessoas estão chegando na célula e aqui nós já estamos falando de gente que já aceitou Jesus, né? Você fala para ele: cara, não estou te vendo no culto de domingo à noite lá. Vamos lá, vamos participar junto. Aí ele vai, tá chegando. A Edvânia começou na célula lá, né? Aí já tinha a igreja dela lá. Mas nós não pescamos no aquário. Ela veio porque quis. Então, irmãos, é um processo, ele é natural, mas ele é intencional. Entende o que eu digo? Ele é natural. Ou seja, a convivência vai gerando esse laço, mas ele é intencional. Você não deixa acontecer, você faz acontecer. Líderes frutíferos são os que fazem acontecer. O líder que vai ter, não vai ter a mesma coisa, dificilmente vai frutificar. Pode ter certeza. E um outro ponto, na verdade eu pulei um aqui, mas aqui é o plano para os crentes maduros, né? Crente maduro, ele já ele já está mais no. Ó, Lucas 10:2.
O crente mais maduro, você já pode ter você vai compartilhar sonhos e alvos relacionados à célula com ele, né? Ele já tem um tempo antigo, ele está lá, você fala, eu quero que a nossa célula faça isso, compartilhe no privado, mas eu preciso de você para a gente alcançar isso, né? Então puxa ele para perto, né? Tenha ele como aliado, não como um concorrente. Alguém tem medo de concorrência? Porque um líder, por exemplo, que ele tem medo de outro líder se destacar e passar ele, vai ser difícil. Vai ser difícil. Na verdade, a ideia, você precisa trabalhar com o termo paternidade. Até que ponto você quer que o seu filho avance? Você quer que seu líder seja mais do que você, não é verdade? Eu tenho meu filho, eu não tenho problema se o meu filho tiver sucesso. Eu fico feliz com isso. Eu comecei a estudar com 25 anos, a questão de dar um curso, teologia. O meu filho está com 22, ele já terminou a faculdade. Eu estou feliz com isso, né? Ele teve uma outra oportunidade que eu não tive, mas ele é meu filho, eu não tenho problema. Eu quero é que ele ganhe bem para ele me sustentar na minha. Então, irmãos, o nosso relacionamento com aqueles que a gente quer que sejam líderes tem que ser esse. Nós estamos juntos, e se ele crescer e ele multiplicar mais, eu vou ficar feliz que eu consegui gerar um líder que se tornou frutífero. Que benção, não é? Pode ir embora, pode ir. Pastor, por exemplo, quando ele tem medo de concorrência, assim, vamos supor, pastor local, né? Aí ele olha lá, daí ele vê uma pessoa chegando, ele fala, isso, daqui a pouco vai tomar o meu lugar, né? Ele não vai crescer. Por quê? Porque quando as pessoas crescem, todos crescem. Mas quando você afoga os talentos, ninguém cresce. Se cada líder da igreja ganhar dois, três para Jesus, o Vila Americana explode. Aí você olhar um líder e falar, ah, não, se ele começar a crescer, o pessoal vai começar a elogiar ele e tal. Isso aconteceu com quem? Com Davi e Saul, né? Tem um povo intriguento, né? Aquelas mulheradas lá começaram a cantar lá que Saul tinha matado 1.000, Davi já tinha matado uns 10.000. Irmão, não era verdade aquilo. Mulherada é fogo, né? Não era, não tinha acontecido aquilo ainda, mas a mulherada empolgou tal. E o que aconteceu? Saul tentou matar Davi. Falou, ó, Davi está crescendo muito, né? É. Faz toda a diferença. A questão, na verdade, é o seguinte, irmãos. Se a pessoa cresce e ocupa o teu lugar, você vai poder crescer. Se você não gerar um líder, você vai ter que estar sempre naquele ponto ali, porque não tem ninguém para te substituir. Você não vai poder subir para o próximo estágio. Isso acontece às vezes na empresa também.
né? Você coloca alguém, você treinou, o cara chegou lá, pronto, você aí surge uma vaga maior, você pode subir de patamar, né? Aham, aham. Sim. Você sabe qual a diferença da liderança de Moisés e Josué e de Elias e Eliseu? É uma diferença entre a liderança de Moisés e Josué, a liderança de Moisés em relação à liderança de Josué, e a liderança de Elias em relação à liderança de Eliseu. E- Então, não, na verdade é o seguinte, presta atenção. Moisés, quando foi levado para o céu, deixou um sucessor. Ele treinou um líder chamado Josué para continuar a missão. E a missão foi continuada. A Bíblia diz que Josué, ele era um servo de Moisés. Onde Moisés estava, Josué estava. Você vai ver Josué na porta da tenda, você vai ver que Josué, ele está em todo lugar. Qual foi o líder que Josué deixou depois que ele partiu? O Josué e Caleb, eles eram co-irmãos, parceiros. Josué não deixou, irmãos. Aí veio o período de juízes, em que cada um, a Bíblia diz, fazia o que dava na sua cabeça. Qual foi o sucessor que Elias deixou quando ele partiu para o céu? Foi Eliseu. Eliseu, ele treinou Eliseu. Eliseu era um cara que estava lá na roça, lá arando terra. Elias treinou Eliseu. Quando Elias foi para o céu, num redemoinho, não numa carroça, num redemoinho, Eliseu continuou. Qual foi o líder que Eliseu deixou? Ele quase deixou, mas o Geazi cresceu o olho. Ele não, talvez não tenha falado muito bem sobre finanças para Geazi. Então, irmãos, não existe sucesso sem sucessor. O pessoal acha que ter sucesso em uma célula é ter uma célula cheia. Não é, irmãos. Também é. Mas, na verdade, ter sucesso numa célula é você gerar líder para multiplicar, para poder avançar. Daqui a pouco, é gostoso você falar da minha célula. Hoje nós temos 6 células, nós temos tantas células, né? É legal. Sabe qual a diferença da visão dos membros das células para os líderes? Vocês precisam ter uma visão acima, uma visão de águia. E não estou falando, isso não é desprezo, não é problema, mas vocês têm que ter uma visão diferenciada. O líder, o membro da célula, na verdade, ele precisa ver a célula como um ambiente adequado para alcançar outros para Jesus. O membro da célula, ele precisa olhar a célula e falar: nossa, que legal, eu posso trazer meu amigo aqui, ele vai gostar, ele vai conhecer um povo, gente boa, ele vai aceitar Jesus aqui. Só que a visão de vocês não é essa.
A visão do líder, o líder deve ver a célula como um ambiente que favorece a formação de novos líderes. Você vai olhar aquele povo empolgado em trazer pessoas para Jesus, você vai falar, um desses vai ser o meu futuro líder. Você entende? A visão do líder de célula não é gerar um novo líder, do membro de célula, mas do líder é. Aí você fala, pastor, então não precisa levar visitante? Claro que precisa, você é o exemplo. Você também vai levar pessoas para Jesus lá, mas a sua visão precisa ser maior. Concordam ou vocês estão falando? Então a nossa visão ela é diferenciada, né? Ok? E como ser um líder bem-sucedido? Meu Deus, é o que a gente quer, né? A gente quer ser líder bem-sucedido. Lembra também, irmãos, e é muito importante, eu estou lendo um livro chamado O Líder Emocionalmente Saudável. Graças a Deus, o pessoal coloca o livro na mão da gente assim, muito bom. O julgamento nosso e de Deus é diferente. Né? O nosso julgamento, humanamente falando, tem pessoas que tudo que ela quer, se a igreja estiver cheia no domingo à noite, se a igreja tiver números para apresentar uma conta financeira boa, né? Ela fala, eu estou tendo o maior sucesso no ministério. Mas tem gente com a igreja cheia e frustrada no ministério. Na verdade, a visão de Deus é outra. Se você olhar a visão de Deus, você acha que Noé teve sucesso? Na visão de Deus teve sucesso? Teve, irmãos. A meu ver, teve. Ele recebeu uma missão, ele cumpriu a missão. E quantas pessoas se converteram com Noé ficando? E olha que Noé, a Bíblia diz que era o pregoeiro da justiça. Quantas pessoas se converteram, irmão? Se bobear nem o genro dele. Foi só a família dele para dentro da arca. Mas ele cumpriu bem a missão dele. Eu não estou dizendo que a gente. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos ser um líder bem-sucedido do ponto de vista de Deus. Então, para a gente ser bem-sucedido, primeiro a gente precisa se preparar pessoalmente. Deus nos chamou para ser ou para fazer? Fazer? Para ser. Na verdade, ele é uma ordem, primeiro para ser. Então não adianta você pregar para os outros aquilo que você não é. Por isso, preparar pessoalmente, viver uma vida de intimidade com Deus. Irmão, você fala assim, mas como é que eu vou fazer esse negócio, né? Isso é religiosidade, tal, tal. Irmãos, ter intimidade com Deus é o quê? Você tem que separar tempo. Alguém tem intimidade com uma pessoa que você não convive? Tem como, você tem que ter tempo. Então, quem vai na cela toda semana está na cela, você vê que você começa a gerar uma certa intimidade com as pessoas, você já sabe tal, o que ela gosta, o que ela não gosta. Você precisa separar tempo com Deus. Tem que parar com aquela desculpa. A minha vida é corrida. Não, você tem que separar tempo. 15, 20. Você tem que separar tempo para falar, esse tempo aqui eu vou estar com Deus aqui. Precisa ler a palavra. Então, esse preparo, ele é importante, irmão. Ele é importante. Para o líder, mais ainda. Como é que você vai falar, irmão, nós temos que orar? Aí eles vão falar. E se um abençoado diz assim, e quanto tempo você ora? Aí você não tem resposta, porque é difícil. Então, separa tempo, irmãos. Essa ideia de que a gente não tem tempo. Eu perguntaria, você tem tempo para ler o WhatsApp durante o dia? Você falar isso aí, eu acho. Tempo, né? Para mim, esse horário só é meio ruim, que eu tenho um sono violento. Mas, mas agora, a primeira hora do dia, irmãos, eu separo para estar com Deus. A primeira. Eu acordo, e se eu precisar acordar mais cedo, eu acordo, aí eu tenho 1 hora no relógio marcado lá. Hoje a gente tem o timer, 1 hora.
Naquela hora eu leio uns 3 capítulos da Bíblia e meia hora para oração. Você vai falar, pastor, para o senhor é fácil. Para ti não é fácil, porque você já acorda 4:30 da manhã. Você vai ter que achar um outro horário, porque senão você teria que acordar 2 horas da manhã. E a gente precisa dormir. Então você vai achar o teu horário, mas de madrugada é bom. Por que eu faço a primeira hora do dia, irmão? Porque a partir de 10 horas da manhã é o WhatsApp o tempo todo. E tem alguns que você tem que responder. O irmão está querendo saber isso, o irmão está querendo saber aquilo. E reunião, e BGC, e não sei o quê. Mas o fato é, a gente consegue. Tem gente que funciona melhor à tarde. Alguém aqui funciona melhor na parte da tarde, assim, no final do dia? Eu funciono melhor de manhã. Então, tem gente que funciona melhor à tarde. Eu funciono melhor de manhã. A verdade é essa. E chega uma hora da noite, eu falo, deu, o que eu tinha que fazer eu já fiz, agora eu não faço mais. Sim, não, o café. O café. Tem pastores que eles falam, e é uma verdade, irmãos. É tomar café com Deus. É isso aí. Uma caneca de café, você toma café com Deus ali. Né? É. Aí depois no final você pergunta: o senhor não vai comer a tua parte, Deus? Não, de madrugada é excelente, assim, excelente, mas é, não, mas de manhã o bom é que o pessoal ainda não está muito no WhatsApp mesmo. É. A gente tem que, na Bíblia tem um princípio que é a melhor parte é sempre a de Deus, a primícia. Então, para Deus não pode ser realmente o resto de nada, nem do tempo, nem de nada. Então, veja um horário que você esteja ativo e separa um tempo para Deus. Irmãos, é possível. E se a gente olhar o tempo que as pessoas gastam na tela, esse dia eu falei não, sermão, você pega no Google o tempo que você gasta na frente da tela. Tela significa celular, TV, você vai ver que é muitas horas. Acaba sendo muitas horas. Tira um pouco dessas horas para isso. Ó, como ser um bom líder de célula? Trabalhando a sua vida com Deus, né? Vivendo uma vida de intimidade com Deus, tudo. Na prática, sim, praticando a cela, orar pelos membros diariamente. Claro que tudo isso aqui é importante, irmão. Se a gente for trabalhar item por item, a gente não conseguiria cumprir o nosso prazo. É, preparar e acompanhar os novos membros, né? Isso aqui é a prática, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu tenho esse tempo? Convide e desafie os membros a convidarem. Então, no dia a dia, a gente tem umas tarefas a serem cumpridas, irmãos. Então, liderar uma célula é uma coisa prática. Se a gente não levar a sério, a gente não vai ser bem sucedido, né? Seja um líder em tempo integral e não apenas no momento da reunião. Ser um líder em tempo integral, que eu estou falando, você não é um líder só na hora da célula. Hoje tem a nossa célula, deixa eu me preocupar aqui, eu vou arrumar a cadeira, eu vou tal, vou fazer um cafezinho. Não.
É todos os dias. A sua célula é o seu rebanho. Você precisa ver a sua célula como sendo o seu rebanho. Eu sou pastor dessas pessoas, eu cuido delas. Entende? Você sabe que aquelas ovelhas não são suas. Elas são, elas são da Vila Americana, elas são. Nós temos um pastor aqui na igreja, nós temos o supervisor, nós temos isso e aquilo. Mas ela, para começo de conversa, ela é de Jesus, na verdade, né? Mas a responsabilidade é sua. Porque esse negócio de olhar assim e falar, minha célula, mas isso aqui não é responsabilidade minha, isso aqui é do pastor Nivaldo, isso aqui é de fulano. Isso tira de você esse zelo pelas pessoas. Você precisa olhar e dizer, não, essas daqui são responsabilidade minha. Sem nenhuma dificuldade. Está entendendo? Seja um líder apaixonado por Jesus e pelas pessoas, né? Seja um líder apaixonado por Jesus e pelas pessoas. Se você não for empolgado com Jesus, não vai dar certo, né? E se você não amar pessoas, ser líder de célula vai ser um fardo. Vai ser um fardo. A verdade é essa, vai ser um fardo. Você vai olhar e vai falar, de novo, né? Puxa vida, esse dia eu estava conversando com os pastores, a gente estava, na verdade, viajando junto, e daí o Bebeto falou assim, cara, eu não vou conseguir chegar na minha célula. Mas eu vou ligar lá e vou falar que hoje não vai dar. E realmente não deu tempo. Aí o pastor que estava do lado falou, nem esquenta a cabeça quando você falar que não tem célula, o pessoal vai falar, graças a Deus, né? Porque às vezes se torna cansativo. E se você não gostar de pessoas, você vai ter dificuldades. Vai chegar uma hora que você vai entregar a célula. Aparece. Não, você tem que ser estratégico na escolha do dia, por exemplo. O melhor dia, qual? O melhor horário. Gerar líder e não ficar cancelando célula, irmãos. Células que qualquer coisa está cancelando, na prática eu vejo ela não funciona. Então, mas pastor, eu tenho que cancelar. Eu vou dar o exemplo lá nosso. Na célula lá, eu não sou o líder na célula lá em casa. É uma célula que a gente buscou. O líder é o Gutenberg. Só que o Gutenberg tem um monte de coisa para fazer, né? Aí tem vez que ele vai lá no alto. Aí ele diz, pastor, eu não vou estar lá. Eu falo, deixa comigo. Não importa se vai 2 ou 3, vai ter a célula. A casa vai estar aberta. Aí teve 2 vezes que eu simplesmente não estava em Curitiba. A gente precisou sair. Aí eu falo, Gutenberg, não vai dar para fazer lá em casa. Arrume outro lugar para fazer, mas faça. Entende? Por quê? Você já tem um líder em treinamento justamente para isso. Para você não pode, o líder vai e faz. Porque quando você começa a negociar muito fácil não ter a célula, irmãos, o próprio pessoal já começa a sugerir, não teve na outra, nessa também não precisa ter. Não.
Uma coisa é uma programação diferente que vocês planejaram juntos. Mas outra coisa, não vai ter. Qualquer coisa não vai ter. É complicado. Mas vamos em frente, porque tem uns negócios legais que eu quero mostrar para vocês. É, bom, líderes não nascem prontos, eles são formados, ok? Então você pode formar líder. Haja intencionalmente, gradativamente. Intencional. Essa é uma palavra sempre importante na célula. Você tem que ser intencional. Você vai falar, olha, eu acredito que você tem potencial para isso, tal, né? Invista tempo na formação dos líderes. Então você precisa investir tempo, tal. Como ser um líder bem-sucedido? Existe um livro chamado Transformando Membros em Líderes. Esse livro, esse ano nós estamos estudando ele no GD. Cada GD na terça-feira, é uma vez por mês, nós estudamos uma dessas lições. Então, para você transformar membro em líder, transformando membros em líderes. Você tem 8 passos que o Dave Earley escreveu nesse livro, que não vai dar para a gente detalhar aqui, né? Mas você precisa sonhar em multiplicar líderes. Precisa sonhar com isso, né? O que acontece quando você sonha? Quando você sonha com alguma coisa, o que acontece? Corre atrás. Você tem um sonho de comprar uma casa, o que acontece? Você faz a meta, você estabelece a meta. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que, né, eu vou ter que comprar um consórcio, eu vou ter que tal. Você estabelece uma meta para alcançar aquele sonho. Se você tem sonho de ter mais líderes, você vai estabelecer meta. Para eu ter líder, eu preciso convidar, eu preciso tal, tal. Demonstre. Você precisa demonstrar liderança multiplicadora. As pessoas precisam olhar para você e falar: olha, se eu fizer que nem ela, vai dar certo. Entende? Você precisa demonstrar como é que faz. Descubra. Descobrir líderes em potenciais. Né? Você precisa descobrir esses líderes. Eles estão lá. Você só precisa descobrir onde é que eles estão. Eles já estão lá, irmãos. Você sabe, comparação é uma ladra da alegria. Se comparar a sua célula com outra, é só para roubar a alegria, tá? Então nunca faça isso. Mas queira ou não queira, às vezes a gente tem que olhar e falar, mas por que que a célula tal multiplica e a nossa não? Por quê? Tem alguma coisa. Você está num lago, um lago bem grande, e você está pescando aqui, e você não pega um peixe, e o cara lá está pegando peixe toda hora. Você não tem que pensar, mas por que que ele está pegando e eu não estou pegando? O que você vai fazer? Você que é um cara esperto. Perfeito. Você ia lá e ia falar para ele, cara, que tipo de isca você está usando? O que que aconteceu para você estar? De repente ele vai falar, cara, eu venho todo dia aqui, 2 horas da manhã, jogo um pouquinho de milho aqui, cara. Mas você falou certo. Irmãos, se tem alguém, cola, fala o que está acontecendo. De repente a pessoa vai te dar umas dicas aí. Aprofundar, né? Aprofundar no relacionamento com as pessoas. Como ser um líder bem-sucedido? Você tem que ter relacionamento próximo com as pessoas, né? De repente você chega uma pessoa que você nunca viu na vida e diz, cara, eu queria que você fosse meu líder. Bom, só Jesus fez isso. E mesmo assim teve gente que não seguiu ele. Descreva a visão. Descreva a visão para ele. Se o cara está caminhando contigo, aí você tem que chegar e falar para ele: nós queremos multiplicar nossa célula. O que é uma visão? O que é uma visão? Quem poderia descrever uma visão? Hã? Mostrar o caminho?
que é visão. Visão, irmãos, é um retrato do futuro. Hã? Visão é um retrato do futuro. Então você tem 5 pessoas na sua célula, mas a sua visão é que a sua célula esteja 16 pessoas. Aquela é a sua visão, 16 pessoas. Você tem que descrever isso para o outro. Olha, nós queremos 16 pessoas. Isso dentro de um ano. Quando ela comprar aquela visão sua, aí vem o passo. Mas como é que a gente vai conseguir as 16 pessoas? Aí você vai criar as estratégias. Ó, nós vamos convidar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer um churrasco aqui, nós vamos fazer a noite da pizzada, nós vamos fazer uns negócios diferentes aqui. Mas a nossa visão é 16 pessoas, entende? Visão é um retrato do futuro. Escreva com empolgação. Não adianta você chegar lá de qualquer jeito, já dizendo assim, olha, a minha visão é essa, mas eu acho que não dá para alcançar. Pô, você já arrebentou a visão. Você tem que falar, não consegui. Determine expectativas e compromissos, né? Determinar, né? A expectativa nossa é essa, mas para a gente alcançar, a gente vai ter que ter compromisso. Cara, se começou a chover lá em São Paulo, você já diz, é perigoso eu chover aqui, eu não vou? Que compromisso é esse? Você tem que ter compromisso. A nossa célula tem que estar junto lá, tem que estar firme. Você tem que acreditar, né? O pastor falou, irmãos, nós temos que orar para chover, não estava chovendo naquele local, né? E aí, tal, mas mesmo assim vamos ter um culto ao ar livre. Aí foram fazer o culto ao ar livre. Aí chegou lá e não é que começou a armar um tempo de chuva, e só tinha uma menininha com guarda-chuva. Só teve uma pessoa que acreditou na oração. Só teve uma pessoa que acreditou na oração que fizeram. Eles pediram chuva, a menininha levou guarda-chuva. Os outros. Desenvolver líderes em potencial, né? Mobilizar as pessoas para a liderança. Muito bem. Irmãos, a minha impressora está muito ruim, mas eu tinha que ter mandado isso aqui para vocês. Mas eu quero dizer o seguinte: quais são as atividades que eu vou citar aqui que você entende que você pode passar para o líder em treinamento? Fazer contato com os participantes da célula para confirmar a presença. Você pode delegar isso para o líder em treinamento? Dá para fazer, né? Fazer convite para novos visitantes. Dá para fazer. Organizar um lanche, fazendo a escala e distribuindo o que cada membro deverá levar. Dá para você falar para o líder em treinamento? Você consegue fazer isso? Dá também, né? Dar os avisos da semana. Você acha? Você pode passar para ele com antecedência e tal. Tem na ordem lá. Organizar e dirigir uma dinâmica de quebra-gelo. Dá para fazer também. Dirigir um compartilhar. Bem. Dirigir um momento do estudo. Dá para você fazer, né? Ou seja, não pode ser só teoria. Vocês já viram esses cards? Esses. Como é que é o nome disso aqui? Esses cartõezinhos. Vocês já viram esses cartõezinhos? Esses cartõezinhos nós temos e está à disposição do líder que quiser. Qual é a ideia dele? Eu sou o líder dessa célula, nós somos a célula, essa célula. Aí no final da célula eu digo o seguinte: irmão, na próxima quinta-feira nós vamos ter nossa célula. A irmã vai ficar responsável por isso. A irmã vai ficar responsável por isso aqui. O pastor vai ficar responsável por isso. A irmã vai ficar responsável por isso. Você vai ficar responsável. Isso aqui a gente não está tendo, que é a oferta. Você vai ficar responsável por isso. Claro que eu vou entregar conforme eu vejo
E cada um pode. Não adianta eu colocar pro. Não adianta eu colocar, por exemplo, o cara que não sabe nem cantar, nem tocar um violão para ele dirigir o louvor. A irmã vai ficar responsável por isso. Nós não temos ainda. É claro, ó, o que que nós falamos? Que você vai treinar o líder. Então, se você vai falar com ele, o que que tu pegou, Rodrigo? Louvor. Então, eu entreguei para um cara que eu entendo que pode fazer o louvor e vou falar para ele: você consegue trazer o louvor para nós na próxima semana? É, mas como é que eu faço isso? Ó, você pode usar isso, você pode usar aquilo, você pode tal, beleza. O que que você garante quando você faz isso aqui? Já vai estar na próxima cela. O cara vai falar: eu não posso faltar, mano. Eu tenho que estar lá porque eu tenho que fazer isso. E cobra o cartãozinho dele de volta, porque esses cartõezinhos a gente tem eles ali, né? Mas daí na outra cela você vai dividir diferente. Você fala, mas por que a gente não usa esse cartãozinho? Porque alguns fazem isso naturalmente, alguns líderes. Com o tempo, alguns esquecem. E você pode dividir a tarefa sem usar o cartãozinho, mas pode usar o cartãozinho. Sim. Terminou, isso você faz no dia da célula. Você está na próxima semana, irmão. Aí você pode até falar, alguém não vai vir? Você não vai, tem porque você dá a tarefa se a pessoa já sabe que não vai poder estar na próxima célula. Mas usem esses cartõezinhos. Se você quiser usar, fala, pastor, como é que eu faço para pegar? Está na nossa secretaria. Então, essa divisão de tarefas, você está fazendo o quê? Você está treinando as pessoas. Você está treinando as pessoas. Liderança não é, não é. Esse é o número 16, tá? Ok. O pastor Léo Matos, no livro Células Excelentes, eu li esse livro, ele afirma que o desafio é sair do nível de cargo, né? Passar para o nível do respeito, alcançar o nível dos resultados até chegar ao nível do reconhecimento. Então, líder não nasce pronto. A gente precisa chegar para a pessoa que vai liderar e dizer o seguinte: liderar não é um cargo. A palavra certa é encargo. O que que é um cargo? Cargo você colocou no papel lá. Olha, você vai ser o líder do louvor. A pessoa tem um cargo. Mas tem gente que faz o trabalho de uma forma relaxada. Por que que um líder que tem um cargo faz uma coisa de uma forma relaxada? Porque ele não tem encargo. Aquilo, o nome dele está no papel, mas ele está meio que na obrigação de fazer aquilo. Ela tem que ter encargo, ela tem que falar, eu quero fazer esse negócio. Então sai do nível de cargo, passa para o nível do respeito, né? Eu quero que isso aconteça. A irmã Edna trouxe um cafezinho para nós ali, né? Passa para o nível do respeito, vai para o nível dos resultados até chegar ao nível do reconhecimento, né? Ok? O pessoal já começou a cantar lá. O compromisso de um líder da célula, de um líder, ele precisa ter esses 4 compromissos, irmãos. Presta atenção, ele precisa ter esses 4 compromissos. É muito importante. Concordam comigo? Qual desses compromissos é mais difícil ter? Você concorda que se você tiver compromisso com Deus, os outros vêm como consequência?
Ó, normalmente as pessoas, cada um vai ter as suas dificuldades. O Bill Hybels, no livro Liderança Corajosa, ele diz que todo líder precisa ter 3C. Quais são os 3C da liderança? Isso serve para qualquer coisa, serve para empresa, serve para qualquer lugar. O primeiro C da liderança é caráter. Então eu preciso ser uma pessoa de. O que é o caráter? Caráter, eu preciso ser uma pessoa de palavra. Eu preciso pagar o que eu devo, eu preciso cumprir a palavra. Se eu me casei, eu preciso honrar o voto matrimonial, eu preciso. Caráter. Qual é o segundo C? Competência. Irmão, não adianta eu ter caráter e aí o pessoal me colocar para cantar uma música, mano. Eu não tenho competência para isso. Caráter eu tenho, mas eu não tenho competência. Mas sabe qual é o terceiro C? Comprometimento. Ah, eu tenho caráter, apesar que caráter e comprometimento está muito ligado. Mas eu posso ser uma pessoa de caráter, eu posso ter competência, mas eu não tenho comprometimento. Se eu não tenho comprometimento com a minha célula, uma célula não vai fluir. Eu tenho caráter, eu sou uma pessoa de caráter, só que o pastor me colocou naquela célula, eu não tenho um comprometimento com ela. É complicado. Compromisso com Deus. Quando eu tenho um compromisso. Ó, eu tenho um compromisso com Deus. Quem foi que me colocou na igreja? Deus, eu preciso entender que eu tenho que ter um compromisso com a igreja local. Eu tenho que ter um compromisso com o supervisor. O nome disso é normal. Se você lê o Pentateuco, você vai ver ali que o Arão e Miriam teve problema, Abirão e Coré teve problema. Não é que Moisés era mais que ninguém. Moisés nem entrou na terra prometida quando ele errou. Pode, mano. Nossa, vai ser uma bênção para nós. E então, então, irmãos, alguém ajuda lá, só puxando outra mesa lá? Então, irmãos, compromisso com o supervisor é importante, sim, e compromisso com a célula. São as quatro coisas que um líder de célula tem que ter compromisso: com Deus, com a igreja, com o supervisor e com a célula. Porque se o compromisso dele for só com. Ah, o pastor me colocou como líder, né? Não. O compromisso tem que ser com Deus. Por que que nós, cristãos, a gente gosta de casar na igreja? A maior parte gosta de casar na igreja. Não basta casar no cartório? Sabe, sabe por que que os cristãos gostam de casar na igreja, não só no cartório? Um compromisso realizado no cartório pode ser quebrado onde? No cartório. Ah, se eu me casei no cartório, aí eu não quero mais me manter casado, eu vou lá no cartório e me divorcio. E um compromisso que eu faço com Deus, quando é que eu posso quebrar ele? Você fez uma aliança com Deus. Por isso que, irmãos, por isso que o compromisso, se você quer ficar casado e que teu marido honre a aliança, case na igreja. Aí você fala, não, mas ele vai quebrar a aliança com Deus. Bom, então ele quebrou a aliança com Deus, mas Deus não quebrou a aliança. É um outro assunto que não tem nada a ver aqui. Isso é por gosto de casais. Então, irmãos, a gente tá indo para o final, mas eu achei esse item muito importante, irmãos. Se vocês tiverem essa ideia na cabeça, compromisso de um líder, irmãos, vocês precisam olhar
a célula de vocês desse jeito. Não pode ter essa ideia. Fulano não está vindo na célula, então azar. Não quer nada com nada, tchau. Não. Vocês precisam olhar a célula de vocês como um pastor olha para um rebanho. Do mesmo jeito. E não estou nem falando pastor de igreja, pastor mesmo lá do campo. Aquele pastor que gostava mesmo. O que Davi fazia pela ovelha dele? Matava um leão. Agora você olha o integrante da sua célula e você não é capaz de mandar um WhatsApp? Pô, Davi lutava com um urso para defender a ovelhinha dele. É por isso que Davi falou, era o homem segundo o coração de Deus. Davi enfrentava um leão. Então, irmãos, o que é um líder? Um líder é aquele que cuida das ovelhas, cuida das pessoas. É aquele que conhece as pessoas. Conhece as pessoas. O líder zeloso é aquele que ele tem a lista, aí ele ora, ele sabe o aniversário das pessoas, ele descobre. Na sua cela tem uma lista de aniversariantes? Não tem? Cria uma lá, né? Ele sabe os detalhes das coisas, né? Ele procura as ovelhas. É uma regra, irmãos. Você sabia que no mundo animal, a ovelha, ela é um bichinho ruim de geografia, que você tá vendo? Ela não consegue voltar sozinha para o aprisco. Pelo menos contou assim. Tem que buscar ela lá. Tem que buscar. Alimentar as ovelhas. Né? Uma ovelha consegue se alimentar sozinha? Cuidado com a resposta. Ela consegue, mas ela tem que estar no pasto. Né? Então você tem que dar uma boa pastagem para ela. Ok? O que é dar uma boa pastagem? Alimentar as ovelhas. Tem que ter a palavra lá na célula. De repente coloca uns desafios. Quem sabe ler um livro bíblico juntos. Algumas coisas, né? Alimentar as ovelhas. Falar para ele, cara, tem que estar no domingo para ouvir a palavra. Proteger as ovelhas, desafiar, guiar elas. Tudo isso é o compromisso de um líder. Tem que conhecer. Tem que conhecer. As ovelhinhas têm as peculiaridades dela, o jeito delas. Né? Muito bem. Vamos avançar aqui para a gente terminar, né? Então, os compromissos de um líder, irmãos, é esses daqui, ó. Compromisso com Deus, né? Cuidar das ovelhas como um bom pastor. O que o mau pastor faz em João 10:10? O bom pastor é aquele que veio para cuidar das ovelhas, né? Mas ele é diferente do, do mau pastor, do mercenário, né? O mercenário, o que ele faz quando ele vê o lobo vir? Ele foge, porque a ovelha não é dele. A Bíblia diz que o mercenário, quando vê o perigo chegando, ele acaba saindo fora. Tem algum problema em ser mercenário? Nesse sentido, irmãos, presta atenção, eu sei que é algumas coisas meio diferentes, assim. Mercenário e ladrão são duas coisas diferentes. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. É o diabo, mas é qualquer ladrão. O mercenário não é um ladrão. O mercenário é alguém que foi pago para fazer aquilo. Concordam comigo? O mercenário é alguém que pagaram para ele fazer aquilo. Só que, irmão, vamos ser sinceros, se a empresa é sua, você acaba cuidando melhor do que se a empresa é dos outros, às vezes. Principalmente se o cara não tem caráter. Então, o mercenário, ele vê a ovelha, ele foge. Você não pode agir como mercenário, você tem que agir como bom pastor, o que é o dono da ovelha mesmo ali. Ou que seja um bom pastor, né? Crescer no conhecimento de Deus, viver em santidade, ter uma vida equilibrada, física, mental, social e espiritual. Ok?
Irmãos, essa questão, ela é importante, irmãos. Não pode. É, isso. O que acontece, pastor, tem. Aham. Tem uma coisa importante, irmãos, que é o seguinte: você fala, nós não podemos perder ninguém. E se perder alguém é que eu falei. Mas Jesus deixou alguns irem, certo? Irmãos, o cara quer sair. E você fala, você tem que ficar. O cara quer sair, você fala, você tem que ficar. E o cara é um lobo. O que que você está fazendo? Você está assassinando o rebanho o seu rebanho de ovelhas. Você está querendo manter um lobo dentro do rebanho das ovelhas. Tem gente que a gente tem que deixar aí. Você está entendendo? Para preservar o rebanho. Quando o cara é lobo, entendeu? Então a nossa ideia, eu tenho que deixar, manter o cara à força. Não, você não tem que manter o cara à força. Jesus deixou, Jesus até falou até para os discípulos, vocês não querem ir também? Porque a gente precisa de gente comprometida, a gente precisa de gente que verdadeiramente é convertida. Você sabe qual a diferença no X-Bacon? Vamos fazer um X-Bacon aqui. Você sabe qual a diferença da contribuição do porco e da galinha para fazer o X-Bacon? O porco entrou com bacon e a galinha com ovo. Para a galinha, tranquilo, filho. Ela deu o ovo. Ela deu o ovo e o porco teve que dar. A vida, irmão, nós não podemos, nós temos que ser que nem o porco no relacionamento. A gente tem que dar a nossa vida. Aí tem gente que dá o ovo, né? Dá um dinheiro, dá não sei o quê, mas qualquer coisa ele vaza, filho. Ele não perde a vida. É não, você não tem que segurar ninguém à força, né? Às vezes também você tem que olhar se de repente, porque tem a síndrome da grama do vizinho é mais verde, né? É uma coisa, é uma coisa que o inimigo coloca no nosso coração. Mas às vezes é mesmo, né? Se a gente... Pô, tá todo mundo naquela cela, tá feliz lá na minha cela, o pessoal não gosta da minha cela, mas de repente na sua cela tá faltando ali uma graminha melhor, né? Um cafezinho, uma animação ali, né? Um negócio. Então a gente tem que tomar cuidado, preparar um ambiente. Mas agora, irmão, a gente sabe se está fazendo melhor ou não, né? Aqui teve bastante coisas que a gente falou, né? A gente vai colocando em prática e Deus vai trabalhando, né? Tá bom?
Vamos orar e daí eu vai encerrar ali. Irmã Josiane, pode orar para nós? Sim, Pai. Sim, Deus. Amém. Muito bem.